Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Millennium Talks. Dessa vez, a gente vai conversar aqui com o Silvério Zebral Filho. Silvério, além de professor e um grande intelectual aqui do nosso país, já há muito tempo longe, né, Silvério? Mas vindo constantemente Vai aqui fazer para 15 anos. 15 anos fora do Brasil, né? Ele também é membro aí do nosso Comitê Internacional do Instituto Millennium, nos ajuda nas pautas internacionais. Então, eu tenho muito prazer de recebê-lo aqui nesse novo episódio do Millennium Talks, para a gente falar um pouquinho de Brasil, um pouquinho de mundo, os temas que estão quentes aí na ordem do dia. Vamos falar sobre instituições, sobre inovação governamental, reforma administrativa, que é um tema que voltou à pauta aqui no Brasil novamente, entre outros temas, naquilo que der tempo, porque eu sei que a conversa com o Silvério é boa, então vamos ver até onde a gente consegue ir nessa conversa aqui, tratando dos temas relevantes para o nosso país e para o mundo. Eu vou começar falando rapidamente aqui o currículo do Silvério, uma mini bio dele, para todo mundo saber sobre a trajetória do Silvério, e depois a gente começa então o bate-papo com as perguntas. Aqui a gente vai conversando a respeito dos temas que a gente separou aqui especialmente para essa conversa. Então, o Silvério Zebral Filho é diretor acadêmico da Escola de Governo da Organização dos Estados Americanos, a OEA, em Washington, D.C., como eu havia antecipado. Já faz um tempinho que ele está morando por lá. É chefe do Observatório Interamericano de Governança e Inovação Pública, com sede no Instituto Universitário de Investigación Ortega y Gasset, em Madrid, Espanha. Fez carreira como economista no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o nosso BNDES. Pesquisador na Fundação Getúlio Vargas e consultor para PNUD, BID, União Europeia. Liderou mais de 80 missões de cooperação internacional em desenvolvimento econômico, reforma do Estado, governança pública em mais de 30 países da América Latina, Ásia e África. É economista e cientista político, tem mestrado em desenvolvimento internacional pelo The Graduate Institute of International and Development Studies, um MBA pela AI Business School de Madrid, e um doutorado em Economia Política Internacional pela Johns Hopkins School for Advanced International Studies. Atua como professor convidado na Georgetown University e na Fundação Dom Cabral, e é membro do Conselho Internacional do Instituto Millennium, como eu havia comentado. Para começar, Silvério, a gente vive hoje, né, um mundo de absoluta complexidade, grande velocidade, as coisas acontecem muito rápido. Se fala muito de polarização, especialmente quando a gente trata de governos, né? Pressão por resultados. Cada vez mais as pessoas também questionam o governo sobre as suas entregas e sobre a sua capacidade de atender às demandas sociais. E aí a pergunta é, né, considerando esse cenário que a gente vive hoje, o que distingue um governo funcional de um disfuncional? E qual o papel das instituições para garantir entregas concretas? Né? Uma pergunta mais ampla aqui para a gente começar a nossa conversa. Tá bom. Primeiro, antes de responder a pergunta, agradecer o convite. Sempre uma alegria voltar a colaborar com o Millennium. E toda vez que a gente recebe um convite também para voltar à terrinha, a gente aproveita, vem de lá para cá. E um convite, quando chega do Millennium, é ainda mais importante. Assim que, de novo, agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito bem, pergunta difícil. Pergunta difícil. O que faz um governo efetivo? Se eu responder essa pergunta para você há 30 anos atrás ou há 40 anos atrás, eu acho que a resposta que a gente dá hoje ela é um pouco diferente. Tá? Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, um governo eficiente. Eu não vou usar o termo eficiente, eu não gosto muito da palavra eficiência, eu gosto da palavra eficácia. Um governo eficaz era aquele que era capaz de cobrir um amplo espectro de serviços públicos, era um governo capaz ou que se pretendia eficaz. Era um governo capaz de transformar demandas cidadãs automaticamente em direitos. Né? A gente viveu, não só o Brasil, mas na América Latina toda, a gente viveu isso um pouco
nos anos 80, entre os anos 70 e os anos 80, na transição dos governos militares para os governos democráticos, digamos assim, governos civis, né? Então, ali tinha uma promessa da democracia bom, a democracia vai acontecer e nós vamos recuperar a dívida social, etc. Vários países, inclusive o Brasil, passaram por reformas constitucionais e todo processo constitucional é um pouco um processo de, bom, vamos constitucionalizar as demandas cidadãs, né? Que interessante, o Chile está fazendo teve um processo similar agora. Mas naquela época, a ideia do governo eficaz é isso, amplo espectro de atuação, algum viés no sentido da centralização, da padronização, da homogeneização dos processos, etc. Um governo eficaz, ao dia de hoje, é completamente distinto disso. Primeiro, ele não tem, e esse é um desafio para o Brasil até hoje, primeiro, não existe uma dose de interesse relativa à diferenciação, à focalização de serviços públicos de acordo com as identidades, com as necessidades do local. Então, isso é uma coisa que mudou no âmbito da administração pública, não só no Brasil, na América Latina. É uma preocupação de adaptar o serviço público, em especial na entrega às comunidades locais. Tá? Tem os desafios, aí que a gente pode explorar depois. Essa é a primeira coisa. Então, essa coisa da homogeneização, eu acho que caiu por terra, tá? Os padrões, etc. Segundo elemento, eu acho que no Brasil e na América Latina também, os próprios governos reconheceram que não podem fazer tudo, né? Então, a gente estava, antes de começar a conversa aqui gravada, falando da entrega de programas e serviços públicos e serviços em especial ao final da linha, que a gente chama, com a colaboração de ONGs, de associações de produtores, associações de profissionais, etc. Como você mencionava, o SUS hoje, várias cooperativas entregando, até o Albert Einstein aqui entregando serviços, participando do sistema. Então, isso é uma coisa que mudou também. O governo desintegrou verticalmente. Então, você fazia toda a cadeia, né, desde o planejamento até a entrega, e eu acho que isso melhorou muito. Essa preocupação de colaborar, que é um dos pilares do governo aberto, hoje ela está presente. Agora, um governo efetivo é um governo que se concentra nas suas tarefas fundamentais, né? Então, isso é uma coisa que ainda tem uma agenda enorme para cumprir. Eu acho que devia ser, vamos dizer assim, a preocupação fundamental da reforma administrativa, menos discutir quanto de funcionário, e discutir onde. E essa discussão toda, que foi uma discussão dos anos 90, do tamanho do Estado, então há uma diferença, uma ideia muito própria, muito minha. Eu não entendo a discussão do tamanho do Estado ao redor do tamanho do Estado, sim do escopo do Estado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero ter um Estado forte na segurança pública. Eu não quero ter um Estado forte na política industrial. Eu quero ter um Estado forte na provisão de saneamento, ou pelo menos na estratégia do armado da provisão do serviço no saneamento e na regulação, para que as empresas privadas possam cobrir áreas onde o equilíbrio financeiro do contrato não se estabelece por conta da escala do serviço. Mas eu não quero um Estado forte em regulação da educação superior, por exemplo. Então, acho que a discussão aí do governo eficaz, ela tem que passar
por definir, isso é um tema da reforma administrativa, onde é que o governo vai atuar e onde ele é útil. Em terreno, onde ele é útil somente na tarefa de regulador, ou onde ele é útil na tarefa de, digamos assim, de organizar a governança e planejar a entrega do serviço. Perfeito. E vai ao encontro de algo que eu tenho comentado, que o Estado brasileiro ele foi construído para um outro momento, né? Exatamente. E ele, hoje, se você pensar nas características das organizações bem-sucedidas, o Estado brasileiro não tem quase nenhuma delas, né? Então, algumas delas você passou aqui, descentralização, flexibilidade, capacidade de inovação, de se adaptar com rapidez. A estrutura é muito engessada, ela é muito centralizada, ela tem essas características de padronização também. Cada vez mais a gente caminha para customização, né? Então, boa parte das características que as organizações de sucesso, seja elas públicas ou privadas, têm hoje, não são características que a gente encontra no Estado brasileiro e em muitos estados ao redor do mundo, não só no Brasil, né? Então, trazer esses elementos e fazer essa reflexão sobre a estratégia também, né? O escopo de atuação. Olha, aqui eu vou atuar, eu vou ser forte na fiscalização, no planejamento, eventualmente, como você falou, saneamento, preciso planejar, ajudar a implementar onde o interesse econômico simplesmente não vai ser suficiente ou o contrato não se sustenta sozinho. Então, ter esse olhar, mas daqui a pouco deixar a execução mais para o parceiro privado, para o parceiro da sociedade civil sem fins lucrativos, e aí depende da atividade, pode ser uma coisa ou outra, né? Uma coisa ou outra. Mas faz muito sentido isso. Eu queria te perguntar também outra coisa em relação a isso, e aí entrando num pouco nessa capacidade de resposta do Estado, né? Nesse período também a gente viu um Estado que acabou, em muitos países, o Brasil é um deles, prometendo muita coisa, e a nossa Constituição ela promete muita coisa, né? Oferece uma lista ali de direitos para a população, e quando você promete muito, é muito difícil cumprir também, né? E com essa dificuldade de cumprir, pode vir também um questionamento da própria democracia. Exato. Né? E se fala muito da crise da democracia, né? Como é que a nossa democracia está respondendo. Problemas complexos normalmente não têm resposta simples ou uma única resposta, mas o fato também do Estado ter avançado e tentar abraçar o mundo pode ser algo que também justifique essa crise ou não. O que você acha a respeito? Até eu acho que foi Thomas Sowell, se eu não me engano, que falou para aqueles que desejam ou esperam algo impossível, só um mentiroso pode ser capaz de atender. E aí você tem muito a questão do populismo, das promessas né, de campanha que não se concretizam posteriormente, enfim. Vamos entrar no tema menos da administração pública, mas nas consequências nas consequências políticas, digamos assim, ou mesmo sociais de um Estado muito largo, né? Já não me refiro a um Estado muito grande, muito largo, ou seja, que abarca um escopo de atividades públicas muito grande. Vamos começar pela tua sugestão, que é efeitos sobre democracia, polarização, esse tipo de coisa. Se for olhar lá literatura de economia política, ciência política, a literatura toda reconhece 3 tipos de legitimidade. Tá? Uma coisa que a gente chama de legitimidade de origem, a legitimidade que você tem porque foi votado, foi eleito, etc. Então, isso todo governo constituído, imagina, no Brasil mesmo, aqueles onde vige a democracia tem. O problema é que essa legitimidade de origem ela é um pouco validada por um segundo tipo de legitimidade. E aí começamos os problemas. Tá? Que é a gente chama de legitimidade procedimental, que tem que ver com os procedimentos. Ela é bem de direito civil, bem legal, bem jurídica. Nós tratamos todos os cidadãos da mesma maneira. A lei trata quem tem universidade, quem não tem universidade da mesma maneira. No Brasil, recentemente, nós vimos
A Suprema Corte tomou a decisão de afastar uma coisa vergonhosa que existia no Brasil, você me corrija se eu não estiver equivocado, que era o diferencial de tratamento no âmbito do direito penal para quem tinha universidade, e quem não tinha universidade. Né? Herança do nosso passado colonial e escravocrata. Então, a segunda pergunta que se faz é, bom, esse Estado aqui está tratando os cidadãos em isonomia jurídica, ou seja, estão tratando os cidadãos de maneira igual, equânime, ante a lei? Então, a segunda pergunta que você faz, não, muito bem, então está preservando sua legitimidade. Vem a terceira capa, digamos assim, terceiro elemento de validação, que tem que ver com a performance. Então, muito bem, olha, eu sou um governo que recebeu votos, tenho legitimidade de origem, sou um governo que respeita os direitos humanos, civis, etc., políticos, eu tenho legitimidade procedimental. Agora, eu sou um governo que entrega serviços públicos de maneira oportuna, de qualidade, a tarifas módicas, quando prometo uma cobertura universal, como é o caso do SUS, cumpro com a cobertura universal. Essa terceira legitimidade é a mais complicada de obter, porque aí entra, digamos assim, a tua proposição, a avaliação que o cidadão faz entre promessa e execução. Né? É parte dessa legitimidade que eu acho que esse Estado administrativo muito largo perdeu. Esse Estado que se negou a especializar-se, perdeu ao longo dos anos. Foi perdendo, é um processo gradual. Né? E você começa a observar isso quando você vê o cidadão comum e corrente. Assim, toda vez que ele pode, ele escapa da estrutura estatal. Né? Então, bom, eu estou apertado, etc., uso SUS, não tenho plano de saúde, mas, melhorei de vida, né? Plano de saúde privado. Né? Olha, eu não tenho, eu moro num lugar meio complicado, etc., melhorei, comprei uma casinha no lugar, etc., juntei com os moradores, botei uma cancela na rua e um segurança público. Quando você percebe no dia a dia, e aí não é um raciocínio de cientista político ou de filosofia política, não. Isso é observação comum e corrente do que você vê passando no dia a dia das pequenas e grandes cidades. Quando você vê o cidadão escapando das instituições públicas, etc., tem um evidente problema de legitimidade aí. Né? Agora, a democracia é um método. Quando este método não entrega as promessas, e isso foi um pouco, como a gente mencionou, as promessas da transição para a democracia, começa a haver simpatia, ou ao menos curiosidade, vamos dizer assim, por outros modelos de governança. Então você começa a observar assim, Singapura, olha que interessante os resultados que eles obtêm por lá. Mas, olha, não é que você tem uma democracia 100% aberta, como a brasileira ou a americana, etc. Mas olha só, eles conseguem performar melhor, talvez. Então, começa a haver curiosidade por outros mecanismos de governança pública. Já aconteceu em outros períodos da história também, né? Já. Por exemplo, antes da Segunda Guerra também era um debate nos Estados Unidos e na Inglaterra. Mas aqueles caras estão fazendo lá na Itália, na Alemanha, exatamente, não está funcionando melhor, não é mais eficaz. Né? Exatamente. Então, eu me preocupo menos com o ruído da polarização, porque eu acho que isso tem que ver com outra coisa, tá? Que a gente pode explorar aqui, matéria disso. Acho que é um problema de sobrecomunicação. Mas esse desconforto, esse desgaste da democracia tem que ver, a meu juízo, com a dificuldade de ela entregar as suas promessas. E prometeu muito e entrega pouco. E enquanto existe ruído, enquanto tem gente protestando, é até para ficar feliz. Porque o problema é quando tem gente evadindo essas instituições. Ou seja, buscando outros modos de viver a vida. E
E todas essas menções que eu fiz aqui, por exemplo, eu quero escapar do SUS, então um seguro de saúde, eu quero escapar da praça e botar uma cancela na porta do meu condomínio com segurança privada, elas também têm um efeito sobre coesão social. Nós entramos para dentro das casas, estamos menos na rua, ocupando menos o espaço público, interagindo menos com gente de classes sociais ou de identidades diferentes das nossas. Isso vai alimentando a polarização. Não é o que dispara, mas acaba gerando uma disposição a que nós nos identifiquemos mais com quem mais parece a nós mesmos. E isso, do ponto de vista da coesão social para a democracia, é uma tragédia. Uma tragédia. A polarização tem outra razão de ser o meu juízo. Também é uma interpretação muito própria minha. Acho que ela tem mais que ver com a sobrecomunicação. Sociedade sobrecomunicada, é muito difícil você chamar a atenção do cidadão como incorrente para um programa público ou por exemplo, se você é candidato para a sua campanha eleitoral. Para fazer isso, para despertar esse cidadão que recebe muita informação de todo lado, você precisa espetacularizar a mensagem. Isso significa achar algum oponente e atribuir a ele algum atributo, não sei, escatológico, desagradável, negativo, etc. E aí você chama atenção. Você chama atenção com o escatológico, com o engraçado, com o grotesco. Ou com mais agressividade. E isso alimenta uma rivalidade. O grotesco, o engraçado, o escatológico é sempre o outro, né? Você acaba alimentando uma rivalidade, e essa rivalidade é a antessala da polarização, que acaba se expressando no mundo político, mas também no mundo das relações diárias. A polarização não é somente um fenômeno político. Ela acaba se expressando entre torcidas de clubes de futebol, por exemplo. Queria pegar esse gancho, eu quero voltar depois às questões institucionais, a gente tem que falar de reforma administrativa, que é um tema que aqueceu aqui no Brasil com uma designação aí do presidente Hugo Mota para a formação de um grupo de trabalho liderado pelo deputado Pedro Paulo, e para apresentar uma proposta para ser debatida no Congresso Nacional. Mas pegando esse gancho sobre as redes, isso que você, né, chamou de sobrecomunicação, sem dúvida um fenômeno do nosso tempo, algo com o qual a gente tem que lidar, que ainda a gente está aprendendo de muitas formas de como lidar. Por um lado, você tem algo nesse movimento que é muito democrático e talvez uma forma de realizar a democracia, porque a democracia, enquanto voto, foi esse movimento de você dar voz a todos os cidadãos, ou pelo menos a vez a todos os cidadãos de participarem do processo político, né? Então, Exato. Não é só um grupo, não é só os mais ricos, não é só os mais iluminados que vão tomar a decisão política, todos vão ser chamados a tomar a decisão política, colocar o seu voto, escolher seus representantes. E quando você trata especialmente do voto universal, foi isso, né? Você trazer todos para essa conversa da decisão política. E sem intermediários, muitas vezes, né? Quando você pega esse fenômeno das redes sociais, você tem algo similar no sentido de trazer todo mundo para ter voz. Né? Você não tem mais um intermediário, que eram os grandes veículos, enfim, ou eles continuam existindo, mas não como o fiel da balança ali, o que vai ser comunicado, como vai ser comunicado. Qualquer pessoa pode vir e ser relevante, participar do debate e ter milhões de seguidores. Né? Muitas vezes até de maneira pouco investimento, ou quase nada de investimento. Então, você acabou trazendo para o debate público basicamente todo mundo. Todo mundo pode participar. Alguns vão ter mais êxito, menos êxito, vão conseguir mais seguidores, mais likes, mas no fim do dia todo mundo pode participar do debate hoje. Pode tentar fazer a sua voz ser ouvida, né? Você tem canal para isso. Mas, evidentemente, junto com isso, você traz questões como essa, de polarização, de você, muitas vezes, fomentar uma maior agressividade, uma postura que não é a postura que vai ser talvez a mais adequada para o tecido social. Então, como lidar com essa... Como é que as suas reflexões sobre...
por um lado, você tem algo muito democrático que traz voz para todos, por outro, você tem essa ferramenta que acaba, muitas vezes, incentivando os comportamentos que não seriam, talvez, os mais adequados para o... A pergunta tem duas dimensões. Eu vou tentar respondê-la com duas dimensões. E depois fazer referência ao tema da regulação das redes sociais. Eu não gosto nem da palavra, mas vamos deixá-la aqui como o vocábulo que nós vamos usar para discutir esse tema. Talvez o mais difícil hoje, em matéria de... Isso vem da minha experiência, um pouco de trabalhar com gestão pública, tanto no Brasil quanto nos outros países. O mais difícil hoje, o ativo de maior valor em matéria de política pública hoje é a atenção cidadã. A atenção da cidadania, do cidadão comum e corrente que está na rua. Então, você vê, atenção de quê? Atenção de cuidado dele? Não. A atenção de ele, da senhora, do senhor, do garoto, do adolescente, é colocar atenção numa mensagem pública, ou num programa público, ou num serviço público. Então, eu estou me referindo à capacidade do governo de dizer, olha, e ser atendido, de, olha, vai ali vacinar, vai ali botar uma máscara, usa um cinto de segurança. Tá? Por quê? Porque no passado você resolvia isso com norma, ou regra, portaria, e poder de polícia. Em sociedades como a nossa de hoje, massa, desterritorializada, fragmentada, o poder de polícia simplesmente não sabe, poder regulatório, não alcança esse tipo de fazer cumprir, digamos assim, com essas regras. Isso significa que a comunicação tem que vir para o centro da gestão pública, né? Com todos os seus elementos. Como é que eu faço para comunicar? Como é que eu construo narrativas que influenciam e persuadem? Elementos de economia comportamental aplicadas às políticas públicas, etc. Muito bem. O problema é que em sociedade fragmentada, com muita gente falando, muita gente criando conteúdo, a gente já mencionou isso, a atenção é desatenção seletiva. Então, você tem que criar uma mensagem sofisticada uma mensagem espetaculosa, para usar um termo que nem sei se faz sentido em português, mas para chamar a atenção. Tá? E aí, o governo já não fala sozinho. Né? E não fala o governo e 3, 4 veículos de comunicação. Fala o governo, 3, 4 veículos de comunicação, 200 digital influências digitais naquela matéria. Isso produz, do ponto de vista do sentido, uma cacofonia enorme. E o que reforça a necessidade de entregar uma mensagem simples, que muitas vezes simplifica aquilo que é complexo, né? Porque no meio da cacofonia geral, eu quero fazer pouco esforço cognitivo para escutar as coisas. É melhor que você me entregue uma mensagem curtinha, né? Mas como é que você vai tratar de política pública em 140 caracteres? É difícil. Né? Muito bem. Então, tem muita gente gritando nas redes sociais. Isso tem duas... e aí vamos ao tema da regulação, que eu acho que é a solução, a mitigação para essa coisa. Antes de chegar lá na regulação. Isso produz, para quem desenha a política pública, o desafio, primeiro, de convencer e comunicar, mas tem um desafio também de permanência no tempo da política pública proposta. Vou contar uma história aqui, eu gosto de contar história. 2021, governo Duque, na Colômbia. Isso, 2021. Acho que era novembro de 2021. O governo anunciou uma reforma tributária. Nada muito sofisticado, não. A reforma de alguns veículos tributários. E tomou a decisão de enviar isso como decreto executivo, sem consultar o Congresso. Então anunciou, não foi anunciada 2 horas da tarde, etc., uma coisa assim, num dia de semana. Às 6 horas da tarde, essa narrativa do governo, que estava criando imposto para fazer distribuição, para fazer justiça tributária,
estamos pensando aqui numas analogias, foi capturada nas redes sociais, às 6 da tarde, etc., por uma narrativa diferente. Isso aqui, olha, isso é uma derrama, isso é mais imposto, isso tem imposto que tem caráter fiscalizatório. Foi capturada às 6 da tarde. No outro dia de manhã, só em Cali, tinham 22 ou 20... No outro dia de manhã, não, uma semana, se produziram 22 mortos. Porque a turma saiu à rua para protestar, e quando você sai para protestar, você sai por conta dos 20 centavos, mas depois de um dia, 2 dias, já não é mais 20 centavos, né? Tá tudo errado aqui, né? E gerou 22 mortos em Cali. O que fez o governo? Recuar um dia depois. Falou, olha, eu retiro o decreto executivo, vou mandar isso para o Congresso, né? O que isso significa? Que esse espaço que você tinha como formulador de política pública para propor uma política pública, esperar os seus efeitos, avaliar, e bom, sigo ou não sigo, esse espaço acabou. Por quê? Porque hoje você faz um juízo da política que você tá tentando implementar automático, imediato, na rede social. Tá? Então, a rede é um espaço de expressão das liberdades, eu gosto dessa coisa, de dar espaço, dar voz a quem nunca teve voz, etc. Eu acho que isso tem que se manter. Né? Agora, tem que se pensar também um pouco para o próprio tema da inovação, a proteção dessas políticas públicas no mundo comunicacional. Porque elas precisam de uma certa permanência para saber se funcionam ou não. Tá? E aí vamos lá para a regulação das redes. Bom, então o que você quer? Você está sugerindo que a turma não pode mais usar as plataformas de redes sociais para protestar? Não, ao contrário. Acho que pode. Eu reconheço esse espaço como um espaço hoje do debate, não da discussão informada, não, do debate. Mas eu acho que o debate também é livre, é necessário. Qual é a regulação que eu faria? Né, se eu tivesse sentado lá no Supremo, discutindo as teses. Né? E, de novo, eu não tenho formação jurídica nem nada disso, mas é uma observação do cidadão comum e corrente. Eu começaria pela identificação. O que eu quero dizer com identificação? Eu começaria por identificar os perfis. Para evitar que tenha lá um avatar, um perfil, uma página, um elemento qualquer desse mundo que por trás dele não esteja uma pessoa, o Wagner, o Silvério, um indivíduo identificável. Tá? Por quê? Porque a identificação é, a meu juízo, a condição necessária, talvez não suficiente, mas necessária, para a responsabilização. E aí você disse, bom, mas o que eu faço com a responsabilização? Eu crio novos mecanismos de responsabilização que valem no mundo das redes sociais? Não. Porque o que tem que valer no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, o que vale no mundo aqui fora tem que valer ali dentro também. Tá? Então, eu acho que você pode identificar e responsabilizar pelos crimes que já estão previstos no Código Penal. Né? E eu começaria por aí. Eu acho que antes de discutir a regulação das plataformas, como se está discutindo hoje, tem muita coisa para fazer antes, entendeu? E aí você fala, mas a gente não conhece tecnologia para isso. Acho que conhece, porque você, a turma que está nos escutando, nós nos relacionamos com o sistema bancário do Brasil. E com nossos dados, com digitais. Eu gostaria de ver essa tecnologia empregada nas plataformas. Para que eu pudesse amanhã, se eu fui prejudicado por alguma ação sua, uma comunicação nas redes, pudesse usar o Código Penal vigente para te responsabilizar. Eu acho que é por aí o caminho da regulação. O primeiro passo é por aí. Eu acho que isso seria um equilíbrio a preservar a liberdade que a rede oferece, que eu acho que tem enorme valor,
mas preservando o princípio kantiano. A toda responsabilidade, a toda liberdade corresponde uma responsabilidade. Perfeito. Você identificar e responsabilizar as pessoas que descumprirem Isso. a legislação que já está posta, que já Isso. prevê aí crimes, né, ou razões para ser feita uma indenização, algo do gênero. Isso. Eu queria passar aqui voltar, na verdade, mais para a pauta de modernização do Estado, de instituições, e aí falar sobre 2 pontos para depois a gente ir mais por esse debate que está acontecendo agora no Congresso com esse grupo de trabalho. O primeiro deles é pegar um pouco da sua experiência. Você trabalha muito com lideranças políticas ao redor do mundo, né? Então, conhece diversas experiências, culturas, desde chefes indígenas até altos executivos de Washington. Como é que você percebe, você identifica assim, um elemento comum de instituições que funcionam? Ou é possível ensinar a capacidade institucional? Ou até algo mais profundo, né? Cultural e moral, que precisa ser reconstruído nas democracias para que o Estado volte a entregar o que promete? Essa pergunta requer de 8 horas para fazer uma resposta. Fazer uma resposta decente. Deixa eu tratar de telegrafar umas 3 ideias, por exemplo. Primeiro, vou me socorrer do James Buchanan, que usa uma equação, usava nas aulas dele, que a equação tem nada de matemática. Preferências mais instituições, resultados. Basicamente isso. E as preferências têm que ver como os atores se conduzem, né, num determinado marco social ou comunitário, etc., mesmo no mercado. Tem que ver com a agência, com o modo como eles... As escolhas que fazem, as prioridades que estabelecem, a confiança que oferecem, etc. E do outro lado, mais instituições. Primeiro, eu acho que por conta... Acho que no português há muita confusão com a palavra instituições. A turma diz assim, mas o Banco do Brasil é uma instituição. Não, o Banco do Brasil não é uma instituição, é uma organização. Instituição é coisa diferente. Instituições são regras e normas, então as regras as formais, as instituições informais as normas, que tratam de criar um limite, uma estrutura para a expressão das preferências, para a agência, para a dinâmica, para que os atores possam fazer escolhas, estabelecer prioridades, calcular custos de oportunidade, preços, etc. Então, de alguma maneira, as instituições o que fazem é que criam uns incentivos que encontram com as preferências dos atores, podem ser consumidores, políticos, o que seja, em qualquer papel social, e isso gera um resultado. Aí vamos à tua pergunta. Se o senhor tem as mesmas instituições, se eu copio, né? Vamos fazer mudança institucional no Brasil. Então vamos olhar aqui, olha, vamos conferir, vamos pegar as instituições da Suíça, vamos estabelecer no Brasil, como se isso fosse possível, tá? Aqui um pensamento, um pouco realismo mágico latino-americano. Vamos estabelecer no Brasil e, bom, nós vamos ter os mesmos resultados da Suíça? Não. Por quê? Porque as preferências não são as mesmas. Não. Nossa história é diferente, nossos valores culturais são diferentes, nossa formação da mentalidade brasileira é coisa diferente. Nós temos presença... o próprio passado, uma instituição do passado, que é o nosso passado escravocrata, ainda é muito presente. Então, não dá para transplantar a instituição, porque você vai encontrar um outro tipo de agentes aqui. Aí, bom, vamos fazer o contrário, né? Que muitas vezes a gente diz, não, o Brasil é espetacular, o problema são os brasileiros. Então vamos pegar lá os suíços, né? E vamos transplantar os suíços para cá, ou os brasileiros para a Suíça para ver se funciona. Também não vai funcionar. Porque aí você ajustou, digamos assim, as preferências, os agentes agora compartem os valores cívicos necessários para uma vida da democracia liberal, mas as instituições estão desajustadas. Então,
essa coisa de mudar instituições, primeiro, não basta. Não é a única coisa que você tem que fazer. Segundo, a enorme literatura sobre isso, instituição não é uma coisa que você mude da noite para o dia. Tá? Então, E na canetada. E na canetada. Toda a literatura fala de institutional stickness, que é não sei, uma instituição que gruda, né? Porque como a dureza e a dificuldade de mudá-las. Instituição também não é alguma coisa que você mude, como você mencionou, a canetada ao seu bel prazer. Tá? Lembra das 3 legitimidades que a gente mencionou aqui. Essa mudança institucional tem que cumprir com as 3 legitimidades. Ela tem que ter um governo que foi votado. Ela tem que ser aceitada pela sociedade, alguma expressão de voto, etc. Ela tem que ser consentida, para usar o termo do Buchanan, né, do Gordon Tullock. Ela tem que passar no cálculo do consentimento. Agora, vamos aterrissar um pouco, para deixar um pouco a conversa acadêmica. Quais são as instituições, a meu juízo, e aí vamos fazer a conexão com o mundo da inovação e o mundo do governo. Quais são as instituições, tendo em mente que isso é uma parte só da equação, que fazem as sociedades florescerem, digamos assim. Tá? Então, vamos lá no livro do Acemoglu, né, do corredor estreito, né, do Narrow Corridor, ou do como as nações How Nations como é? Fail. Exato. A coleção de instituições é enorme. Então, por exemplo, a maneira como você... direito de propriedade. Direito de propriedade nos Estados Unidos significa uma coisa. E ele tem uns elementos: uso, posse e transferência. No Brasil significa outra coisa. Tá? Vamos ver aqui uma norma social. Confiança. Confiança, as bases da confiança na tradição americana, elas têm umas fontes. No Brasil, elas têm outras. Então, primeiro, a diversidade é enorme, não serve transplantar. Então, primeira mensagem é que a gente tem que trabalhar com o que tem. Bom, mas como é que a gente faz? Quais são as que nós deveríamos ter? Né? Toda mudança de inovação governamental, ou mesmo inovação social, ela necessariamente parte da experimentação. Mas o que é experimentação? É a possibilidade de propor alguma coisa, instalar essa alguma coisa com um espaço de experimentação, ver se funciona e depois escalar. Né? Assim no mundo privado, pensar um novo produto, etc. Eu faço aqui um prototipo, boto na mão do consumidor, ele vai lá, sugere umas coisas diferentes, etc. Eu volto para o laboratório, entrego outra coisa, e aprendi, olha só, perceberam um valor aqui. Eu vou escalo, não é isso que se faz no mundo. No mundo do setor público igualzinho. Se para você fazer inovação e aprender, você precisa experimentar, o primeiro critério para avaliar uma instituição, tanto no âmbito do direito de propriedade, como no âmbito do direito administrativo, que tem a ver com o Estado, é se esses marcos jurídico-legais ou regulatórios são flexíveis o suficiente para você poder escapar deles com uma certa tranquilidade. Né? Então, isso é uma vantagem comparativa que os nossos países têm, pelo menos os países em desenvolvimento. Porque o marco institucional legal, ele não está tão amadurecido. E ele não é tão pesado. Então, você permite espaços de inovação. Olha, deixa eu ver aqui. Vamos pensar em um direito de propriedade compartido. Tá? Vamos inventar um negócio aqui. É o Uber, é o Airbnb. Tá? O problema brasileiro é que as instituições aqui têm o perfil exatamente do lado reverso. O direito no Brasil de novo, não sou jurista, etc., interessado no tema,
é de garantias. O direito administrativo brasileiro é do devido processo, do protocolo. Né? Se você desvia do processo, você está sujeito a todo tipo de peculato, malversação, etc. Então, eu acho que o marco institucional da vida pública brasileira, ele precisava criar uns espaços de experimentação. Não estou dizendo vamos jogar todo o marco institucional que nós temos no âmbito do direito, no setor público, mesmo na economia, a responsabilidade fiscal, na instituição brasileira. Né? Vamos jogar tudo isso no lixo e repensar. Não, nada disso. Tá? Isso é um processo gradual, de longo prazo, de assentamento, digamos assim, dessas regras e normas. Mas eu acho que você podia criar uns espaços de experimentação. E aí, terminando, o Brasil é um lugar super interessante para fazer isso. Por quê? Por conta do sistema federativo. Uhum. Então, por que não criar regras ou flexibilizar regras que se aplicam aos municípios, para ver que tipo de novidade institucional em matéria de contratação pública, se você quiser, aparece ali. Por que não criar mecanismos alternativos de conformação da entrega de serviços de saúde no âmbito do SUS? Em alguns lugares. Tem uns espaços de experimentação onde você vai observar, olha, esse mecanismo aqui funcionou bem. Mecanismos que eram governados pelo Estado, agora a governança vai ser uma autogovernança. E ver que resultado obtém. Porque o aprendizado institucional acontece daí. Agora, de novo, e finalizando, se você tem um marco institucional, como é o brasileiro, super rígido, pouco flexível, onde um funcionário morde medo de inovar, porque isso significa desviar do protocolo ou do devido processo, e significa muitas vezes ser despedido ou dispensado mesmo no setor privado, por justa causa. Não, eu vou fazer segundo a norma, a tradição, a ordem do chefe, a portaria. E inovar nesse ecossistema com essas marcas é muito difícil. Isso é muito importante. Isso mexe, inclusive, tem todo isso que você trouxe do processo, dessa tradição, repercute no controle também, né? Claro. O sistema de controle muito bem todo lembrado. No processo. Muito bem lembrado. Aí, muitas vezes, o elefante está passando e o pessoal está olhando a formiguinha que está no cantinho ali, né? Então, não pega as grandes coisas, elas acabam acontecendo. Você que gera esse medo no agente público né? Todo mundo fala, o CPF, olha o CPF. Isso. Então, é o apagando das canetas, né? Ninguém Exato. quer tomar a decisão de fazer alguma coisa diferente porque tem medo da repercussão depois disso atingir, inclusive, o seu CPF, né? A sua pessoa física. Aí eu tenho uma história para contar que vai ser interessante. Boa. 30 segundos. Nós fizemos, no ano de 2015, um projeto grande na Bolívia de ajudar o Estado boliviano a ganhar níveis de efetividade. Eles tinham lá uma cesta de doadores, como um basket fund, que a gente chama, de doação internacional, e não conseguiam executar. Tá? Então, olha, uma proposta de reorganização da estratégia do Estado aqui é fazê-lo menor, focar as tarefas fundamentais, clássicas dele, e associar isso a uns indicadores para a gente pode saber se está cumprindo essas metas. Tinha um ministério, que era o Ministério de Transparência e Luta contra a Corrupção, que era o ministério lá. E o ministério tinha esse papel, uma coisa interessante, que era do próprio executivo, do Poder Executivo. Não era a controladoria externa, como tem o Ministério Público aqui, não coisa não. Tribunal de Contas, nada disso não, era interno. Então era o colega fiscalizando os colegas. E eu lembro de me reunir com o ministro à época, e ele dizia, olha, o meu maior problema aqui não é o do ato do desvio da marca da integridade, ou o ato de corrupção, ou nada disso. É que ninguém quer assinar nada. Mas por quê?
Não, é porque nós aqui somos muito sérios com relação à luta à corrupção. Aqui, se um agente público escolhe dentre 3 propostas, uma proposta que não é realmente a melhor proposta, por temas técnicos, etc., não sei, mando da compra pública, naquela época não existiam sistemas eletrônicos de compras, a gente bota 10 anos na cadeia. Mas que vai ser, se eu tenho dúvidas, e se é um Estado que tem pouca capacidade do ponto de vista técnico também, eu deixo que o Wagner assina. Né? Então, aí o Wagner não assina. Aí o Wagner não assina. Então, cuidado com o controle também, porque é evidente que tem que fazer controle. Mas o controle pode ser uma faca aí de 2 gumes. Sem dúvida. Ele precisa existir, mas ele não pode ser no racional de evitar que as pessoas tomem a iniciativa ou inovem. Digamos assim, os governos e estados que eu conheço que fazem isso melhor, os escandinavos, alguns asiáticos, eles criam espaços especiais, na verdade. Eles criam dentro da estrutura do Estado um sandbox, exatamente. Essa palavra é sandbox. Portugal fez isso não faz muito tempo. Exato. Ele cria um espaço especial onde as regras não vão valer aqui, dá autonomia financeira e política também. Essa autonomia política tem que ser oferecida por alguma autoridade que diz que isso vai funcionar às expensas das regras correntes, porque é um espaço de experimentação. Né? E trata de gerar vitórias tempranas também, vitórias cedo, né? Vitórias nos primeiros movimentos, etc., porque a autoridade política também tem que justificar, tem que ter, vamos dizer, valor político para que ela siga na experimentação. Ela está criando uma exceção, ela tem que apresentar contas à população. Eu estou criando uma exceção, mas olha só, a gente já descobriu que tem umas coisas aqui interessantes que podem criar valor público no longo prazo. Né? E depois escala. Depois você vai transformando isso no novo normal. Né? Mas para isso você tem que ter... a legislação tem que te permitir criar essas exceções. Claro. Eu falei que a conversa era boa e que ia passar rápido. Eu quero te fazer mais uma pergunta sobre a questão da reforma administrativa ou da modernização do Estado. Né? Como eu comentei antes, a gente tem esse tema agora que foi levantado pelo presidente da Câmara dos Deputados. Ele entende, e com razão, que é uma pauta importante para o país. Eu considero fundamental, porque realmente a gente tem um governo que não conversa com o mundo que a gente vive, então precisa refletir a respeito, mas normalmente quando a gente reflete a respeito se fala muito da questão do servidor público, que é uma parte importante. Gestão de pessoas é importante em qualquer organização, não é diferente no serviço público, mas tem outros elementos, né? Antes de começar a parte gravada, a gente comentava sobre isso, a estratégia do Estado, a gente chegou a passar por isso, alguns outros pontos que a gente já passou na conversa, a questão do controle também é importante, tem a questão de você, como o Estado compra, que a gente acabou também passando rapidamente, tem a questão envolvendo também o orçamento, né? O orçamento hoje no Brasil ele é muito engessado, ele tem uma série de dificuldades para você gastar melhor, ou você conseguir ter mais eficiência ou mais eficácia na política pública. Você precisa ter um orçamento também mais moderno, mais adequado com o mundo que a gente vive hoje. Exato. Então, é um tema de muitas facetas, né? Isso. Se você fosse conversar com o Pedro Paulo, que é o relator do grupo de trabalho, o que você destacaria para ele assim como temas? Olha, deputado, para fazer um bom movimento de modernização do Estado brasileiro, atente para isso. Tá. Outras 10 horas. Eu acho que vamos fazer 5 pontos aí, tá? Primeiro, eu acho que a reforma administrativa é uma oportunidade de voltar a uma oportunidade perdida que nós tivemos. Porque a reforma do Estado no Brasil, ela não foi a reforma do Estado. Ela foi a reforma da administração federal, basicamente isso. Ela não chegou aos estados e municípios, ela não tocou outros poderes, e acho que possivelmente essa também um pouco vai tomar, porque aí tem um tema de harmonia e interdependência dos poderes, mas ela tem que se propor também um pouco dentro da reforma administrativa, um pouco discutir temas federativos. Tá? Porque um dos maiores problemas que você tem, isso tem impacto no desenvolvimento, tem impacto na desigualdade, tem impacto para todo lado. O maior dos problemas que você tem hoje, você me corrija se eu estiver equivocado, eu lembro que a última visita que eu fiz ao Brasil, penúltima, o Congresso tinha aprovado uma normativa, ou era uma normativa interna do Executivo, né? Agora não sei se passou pelo Congresso ou não, onde o município, antes de propor qualquer política pública,
município, qualquer um deles, tinha que fazer uma avaliação ex ante do impacto dessa política pública. Então, avaliação ex ante é um negócio sofisticado, não é qualquer município que pode fazer. Né? Acho que São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, capacidade, mas você vai começando entrando aí para as cidades médias do interior de São Paulo, etc. Não existe essa capacidade. Então, por que eu menciono de novo a descentralização, a ideia da subsidiariedade? É que essa reforma tem que, se não alcançar o município, ao menos tem que, do ponto de vista da sua reflexão estratégica, dizer, olha, isso aqui a União vai fazer, isso aqui os estados e municípios vão fazer. Ou, pelo menos, considerando o que faz a União hoje, o que faz os estados e municípios hoje, nós vamos precisar de um Estado que se organize em matéria de pessoas, de informação, de ativos. Então, nós vamos precisar de um Estado mais ou menos organizado, assim, em pirâmide, com esses mínimos. Porque o maior problema hoje não é, também é a falta de recurso fiscal. É a falta de capacidade humana a nível estadual e municipal e as enormes diferenças que existem no sistema brasileiro. Então, primeira anotação talvez a reforma federativa fosse, mas não é o espaço adequado. Pode ser um espaço adequado, mas pudesse alcançar também essa discussão, ou reinstalar essa discussão. O que nós vamos fazer com as capacidades humanas a nível municipal? Essa é a primeira coisa. Segundo, eu também acho que era um espaço para convidar de novo essa reflexão, que é a reflexão que a gente começou com ela, vamos chamar da organização estratégica do Estado brasileiro. Tá? Onde é que eu vou me meter? Onde é que eu vou intervir? E onde é que eu não vou? Ou onde é que eu vou ter papel somente regulador? Que se abandonou, basicamente. Não sei, eu sou um observador à distância do país. Mas eu não escuto mais a agência reguladora, eu não escuto mais o poder regulador, eu não escuto mais discussão sobre que tipo de regulação nós vamos fazer, se nós vamos fazer cap and trade, se nós vamos fazer preço. Essa discussão eu não vejo mais aqui. Então, nós vamos organizar de novo um Estado administrativamente que é capaz de jogar essas três funções, ou seja, aqui eu não me meto, aqui eu sou um planejador, um facilitador, ou um construtor de mercados, aqui sou um regulador e aqui eu entrego políticas públicas direto. Segundo ponto. Terceiro ponto, se você faz uma reforma administrativa que só reflete sobre as pessoas, o que eu faço com as tecnologias? O Estado brasileiro vem passando, com a ajuda de meus colegas de outras multilaterais, um processo de transformação digital espetacular. Se você tomasse a posição do Brasil em 2018, eu acho, 2018, 2017, no ranking do Banco Mundial de digitalização, de serviços digitais, etc., o Brasil estava lá atrás. Hoje, a última vez que eu olhei, o Brasil era o segundo. Tá? Então, essa tecnologia toda foi incorporada no âmbito do Estado. Tá? O que a reforma administrativa vai propor para que o corpo de funcionários, etc., seja capaz de absorver essas tecnologias? Tá? O que a reforma administrativa vai propor em matéria de, vamos escapar das tecnologias, de habilidades relacionais? Qual é o perfil que eu preciso do funcionário público do futuro? Que, ademais de saber lidar com as tecnologias, entende de fazer comunicação, entende de fazer inovação, entende de fazer negociação. Porque esse Estado que está se conformando é um Estado aberto, de governança aberta. Participação popular, tem os comitês, tem os laboratórios de inovação, tem espaços de codesenho de política pública. Até o perfil que você precisa é um perfil diferente. Até no processo de seleção, você esteve trabalhando um tempo com esse tema, você precisa ser capaz de dizer, olha, essa pessoa aqui tem umas habilidades soft, umas habilidades relacionais
que me interessam para essa posição, porque é uma posição de relação direta com o cidadão. Agora, essas habilidades não são capturadas por o tipo de provas que você faz hoje. Né? Então, bom, mas como faço, então? Crio um espaço especial de carreiras no setor público? Talvez. Esse é o quarto ponto. E o último ponto, quero fazer uma menção interessante à compra pública, porque é uma experiência que já existe na América Latina, e eu desconfio, pelo menos da última vez que eu olhei, que não existia no Brasil. Né? Que não é compra por valor por dinheiro, nem ambientalmente responsável, não. É a compra pública que emula a inovação. O que eu quero dizer com isso? O Brasil, ao meu juízo, pode, não sei, vem depois você recebe um outro especialista do setor público para me dizer que eu estou dizendo bobagem, possivelmente. Mas a última vez que eu olhei, o marco brasileiro não te permitia fazer a compra de soluções para um problema público. Tá? Então, o que eu quero dizer? Você compra cadeiras, você compra computadores, você não compra instrumentos para sentar-se. Não sei se eu me explico. É pouco comum os desafios de inovação no âmbito das compras públicas brasileiras. O que o governo tem um problema? Fala, eu não sei como fazer a segurança de um estádio de futebol ou de uma arena que eu tenho no meu município. Tá? Então, o que faz tradicionalmente, eu compro câmeras, contrato uma empresa de segurança, etc. Você pode fazer isso diferente. E se faz na América Latina. Na Europa é muito comum. E as multilaterais, Banco Mundial e BID também financiam esse tipo de coisa. Você propõe um desafio. Fala, olha, eu quero uma solução. Eu quero uma solução. E você tem todo um ecossistema de startups, de empresas, de jovens, etc., interessados em fazer diferença no âmbito público, de servir, que conhecem de tecnologia, que produzem uma solução a um custo muito mais barato do que esses grandes contratos de serviços de segurança, etc., tomando aqui o exemplo do estádio. Eu não sei se a legislação brasileira permite esse tipo de compra. Mais um exemplo, a gente termina aqui, das instituições que eu te disse que privilegiam o controle, a garantia, o padrão, e não abrem espaços de experimentação mais flexíveis que podem acolher a inovação. Né? E eu acho que a reforma administrativa podia também pensar nesses termos. Agora, eu entendo, quanto mais ampla a reforma, mais difícil de fazer, mais oposição e interesses contrários levanta. Em matéria de reforma, small is beautiful. Silvério, muito obrigado pelo papo, pela conversa. É sempre uma aula, é um prazer conversar com você. Tenho certeza que quem está nos acompanhando aqui também vai ter muito aí a refletir a respeito do que foi trazido aqui. Então, a gente agradece muito quem nos acompanhou em mais esse episódio do Millennium Talks. Acompanhem, né, os próximos. Se quiserem resgatar os anteriores também, a gente deixa disponível nas nossas plataformas, no YouTube, no Spotify, enfim, nos nossos diversos canais. Então, por favor, a gente sempre procura fazer aqui um debate rico e que traga reflexões importantes para a gente buscar cada vez mais um país mais próspero, mais livre, mais justo. Então, obrigado por cada um que nos acompanhou. Silvério, mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima. Isso aí.